Sejam muito bem-vindos a mais um 3 Pontos. Primeiro, agradecer o patrocinador desse programa, Artes Filmes, essa casa que me acolhe. Artes Filmes faz filmes de todos os modelos que você precisar para redes sociais, TV, institucional. Vale a pena conferir. E hoje a gente continua falando sobre possibilidades de cura, de terapias. E a gente vai falar sobre hipnose, que eu tenho certeza aí que tem muita gente com bastante dúvida, a gente tem uns preconceitos sobre isso. E hoje eu converso então com a Flávia Matos. A Flávia é psicóloga, especialista em hipnose clínica e também em gestão de pessoas. Flávia, seja super bem-vinda, viu? Obrigada, Lísia, pelo convite. Um prazer, viu? Você já tá me hipnotizando? Ainda não. Flávia, primeiro, né, aí até pra gente já ir quebrando essas ideias que a gente tem de hipnose. O que é hipnose? Então, Lísia, a hipnose é um estado mental natural, né? Todo mundo vivencia esse estado. E é um estado de hiperfoco e hiperconcentração. Então, assim, é natural. Todos nós, a todo momento, a gente entra nesse estado, entra e sai do estado de hipnose, sabe? Acordados. Acordados, né? Isso é um grande mito, já vamos quebrar esse mito de cara, né? Que hipnose não tem nada a ver com dormir. Você não dorme num processo de hipnose. Você fica totalmente acordado, consciente, você sabe tudo o que você está falando, você vai lembrar de tudo que você falou depois, tá? Então, assim, por exemplo, crianças até 7 anos, eles entram em estado de hipnose várias vezes ao longo do dia. O que é? Vou dar um exemplo prático. Sabe quando você está com óculos na cabeça e você começa a procurar o óculos? Você está num estado de hipnose nesse momento. Você está com aquele hiperfoco, com aquela hiperconcentração e você não consegue ver ao redor. Sabe assim? Nada ao redor te influencia. Ou uma criança, quando ela está lá toda entretida, brincando lá com o brinquedo ou com a brincadeira, e parece que nada ao redor dela atrapalha, influencia. Sei bem, meu filho quando tá no videogame, posso exatamente. chamar, pular na frente. Pode ter certeza que ele está em estado de hipnose. Um outro exemplo que eu gosto bastante de dar para os meus pacientes na clínica é assim, sabe quando você está assistindo um filme e você se emociona? Você sabe que ali são câmeras, tem câmeras, são atores, atrizes, tem um roteiro, né? Tudo planejado. E você se emociona mesmo assim. Por quê? Porque você entrou no estado de hipnose e você deixou aquela emoção que estava lá no seu subconsciente emergir. Então é isso, hipnose é isso. Então, quando você, por exemplo, trouxe um sentimento que estava no subconsciente, a gente pode, então, a hipnose é entrar no estado. E aí, quando é o estado que você entra, ou já é quando você acessa um subconsciente? Qual é o paralelo do... Não, é um estado mental mesmo, tá? Só que quando você tá nesse estado mental, aquelas memórias, aquelas emoções que ficam no nosso subconsciente, elas afloram, elas emergem, elas aparecem. Entendeu? Então, assim, é muito mais fácil da gente acessar essas emoções sob estado de hipnose. Porque não tem aquele julgamento do seu consciente, né? Para você ter uma ideia, Lísia, só 10% das nossas atitudes, dos nossos comportamentos são comandados pelo nosso consciente. Ou seja, 90% é comandado pelo nosso subconsciente. A gente vive no subconsciente. Exatamente. E não se dá conta, né? Porque é automático. Você não tem a consciência, não está no consciente. Exatamente. Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente pode trazer de hipnose, assim, que você gostaria de destacar. Então, antes eu queria só falar como que a gente usa, então, a hipnose no âmbito clínico, no âmbito terapêutico, né? Então, como eu já comecei a falar, tem essa questão do subconsciente. Todo sofrimento, eu já vou entrar, então, no primeiro ponto. Todo sofrimento... ele tem uma causa. Sofrimento psíquico que eu tô dizendo, tá? Ele tem uma causa. E quando essa causa ela tem um fundo emocional, a gente consegue tratar através da hipnose, sabe? Então, quando você induz a pessoa lá na clínica para esse estado de hiperfoco e hiperconcentração, ela expande o seu subconsciente e a gente acessa aquelas emoções que estão impactando naquele sintoma. A gente ressignifica essas emoções para que aquela emoção que antes era uma emoção negativa, um trauma, né, que você teve na sua vida passada,
aquilo deixa de influenciar negativamente na sua vida. Então, a gente ressignifica essas emoções. Por isso que a hipnose na clínica, ela é um processo tão rápido e tão efetivo, porque a gente vai direto na causa do problema, né? Eu sou psicóloga também, como você falou, e a terapia tradicional, ela é muito boa para promover autoconhecimento, né? É super importante. Mas quando a gente tem um foco bem definido, então, eu tenho um transtorno de ansiedade, eu tenho uma depressão, eu tenho um distúrbio alimentar, sabe? Coisas assim, uma fobia, que tem esse fundo emocional, a gente consegue tratar isso muito bem na hipnose. Porque a gente vai direto na causa daquele problema. E aí, através da hipnose, você chega com o paciente na causa. E Exatamente. aí, nesse estado, você ressignifica, é isso? Isso. É como se fosse uma regressão, né? Outro mito que as pessoas têm em relação à regressão, né? Que associa com aquela coisa de vidas passadas. E não é nada disso. A gente faz essa regressão para nossa vida mesmo, atual, mas desde lá do comecinho, porque às vezes a gente sofreu algum impacto muito negativo, um trauma muito forte que ficou lá alojado no seu subconsciente lá no começo da primeira infância, né? E isso impacta na sua vida atual. Então a gente faz esse processo regressivo para encontrar esses eventos, essas memórias que ficaram lá guardadas e ressignifica essas memórias. Numa sessão mesmo. Geralmente em uma sessão, Liz, em uma sessão a gente sensacional. consegue. Essa sessão de terapia, ela é geralmente mais longa, sabe? Demora aí às vezes 2 horas, às vezes até 3 horas. Já fiquei com o paciente numa sessão. É bem cansativo, é uma coisa bem profunda, mas é um processo muito, muito interessante, muito forte, sabe? A pessoa profundo, né? super profundo. A pessoa ela sai transformada, não tem como. Que bárbara. Então, o primeiro ponto a gente pode dizer que é o acesso à causa, é isso? Isso, é isso. Que todo sintoma tem uma causa. Então, se essa causa é emocional, a gente consegue acessar na hipnoterapia. Então, dá um exemplo disso, Flávia. Um exemplo de, um paciente chega com um sintoma e... Tá, legal. É assim, vou dar um exemplo bem simples, tá? O paciente chegou com uma fobia de altura. E ele está trabalhando num prédio super alto, então ele tem aquele sofrimento diariamente, né? E da onde que veio essa fobia? Vamos lá ver, né? Aí, na terapia, a gente chega num evento lá, quando ele tinha 2 anos de idade, que ele levou um tombo do berço. Ele caiu do berço. Aquilo foi um trauma, né? Um evento com uma emoção negativa e ficou lá, no subconsciente dele, guardadinho. Aí, sei lá, passou um tempo, com 5 anos, ele estava na cama dos pais, rolou da cama, levou outro tombo. Um outro evento semelhante que gerou um impacto emocional negativo. Aí voltamos mais um pouco, chegou lá ele com 12 anos, ele foi num parque de diversões e ele ficou preso na montanha-russa, lá no alto. O carrinho parou lá. Veio de novo aquela emoção, aquele medo, aquela angústia, tudo aquilo de ruim. De novo, uma memória com impacto negativo. Aí ele foi começar a fazer um estágio. Com 17 anos, ele entrou para uma empresa super legal lá em São Paulo para fazer um estágio. Chegou no prédio, tudo envidraçado. Quando ele chegou perto do vidro, veio aquele sentimento, aquela memória emocional de medo. O que o subconsciente dele padronizou? Porque o nosso subconsciente trabalha com padrões, né? Quanto mais a gente vivencia experiências semelhantes, aquilo vai sendo uma verdade para o nosso subconsciente. Então, o que o subconsciente desse paciente consolidou? Altura é perigoso, né? Foi essa associação que o subconsciente dele fez. E isso despontou numa fobia de altura. Então, o que a gente fez? A gente ressignificou essas 3 memórias. Aí vai passando por cada memória. Cada uma delas ressignificou aquilo. E a tendência é que isso suma ou seja muito minimizado, sabe? Que bacana. E dá para fazer isso, então, é muito rápido, vasto, né? né? As possibilidades de se curar através da hipnose. Muito vasto, porque... muito vasto. E tem todo tipo, né, de situação, de transtorno, de memórias. O que mais te procura, assim, com qual queixa? Muita ansiedade. Ansiedade, acho que está no topo.
E assim, tem vários tipos de ansiedade, né? Tem a ansiedade generalizada, mas tem, por exemplo, o TOC, que é um transtorno obsessivo compulsivo que tem fundo ansioso, né? A própria fobia, ela tem um fundo ansioso. Então, eu acho que é o que mais aparece para mim no consultório. Eu já falei algumas vezes aqui, somos o país mais ansioso, né? Somos, então, tem dados, né, sobre isso, é verdade. Muito bem, então primeiro a causa, segundo ponto. Segundo ponto, eu costumo dizer que toda hipnose é uma auto-hipnose. Por quê? Como assim, né? Eu gosto de dar o exemplo do Waze, sabe? Como se eu lá, como hipnotista, fosse o Waze, mas quem tá no volante, quem tá na direção é você, é o paciente. Então, eu vou te dando as coordenadas, vou te dando a direção. Se você não quiser, se eu falar vira para a direita e você quiser virar para a esquerda, você está totalmente livre, sabe, e consciente do que está fazendo. Você vai demorar mais para chegar no seu objetivo, no seu destino? Provavelmente. Mas você tá no comando da situação, sabe? Então, assim, tem muito aquele mito, né? Hipnose, controle da mente. Tem até filmes, né, sobre isso. Mas isso é um grande, grande mito, não existe. Eu não consigo hipnotizar ninguém se a pessoa não quiser. Se ela não quiser, eu não consigo, sabe? Então, é ela que se auto-hipnotiza. Então, mesmo assim, a pessoa quer ser hipnotizada, e mesmo assim ela não perde o controle. Então, não tem aquela coisa de, que é hipnose de palco. Eu vou morder uma cebola achando que é maçã. Não, então, assim, a técnica é a mesma. Você dá uma sugestão para o seu subconsciente, mas ele pode aceitar aquela sugestão ou não, sabe? Então, não tem como você controlar minha mente. O medo que as pessoas têm, assim, mas eu vou falar dos meus segredos, sabe? Eu vou falar coisas que eu não quero falar para ninguém. Não, você está no controle. Então, se você não quiser falar, você não vai falar. Mas aí também a qualidade do processo fica comprometida. Tem que ter uma confiança total para o processo dar certo. Senão, não funciona mesmo. E como é que a pessoa entra no processo hipnótico? Assim, como é que ela entra nesse estado? Tem uma técnica, né? Uma técnica de relaxamento, que tem vários passos que a gente segue. Chama indução de Dave Elman. É a indução que eu mais uso no consultório. Então, em torno de 2-3 minutinhos, a pessoa já consegue entrar nesse estado de hipnose. Que legal. Uhum. E tem do pêndulo, né? Ou não? Isso não é usado, tem várias técnicas, né? Tem aquelas mais rápidas que o pessoal usa no palco mesmo, para entretenimento. Mas na clínica, como a gente precisa de um aprofundamento um pouco maior, a gente usa mais essa que leva um pouco mais de tempo, uns 2-3 minutos. Que é super rápido, mas no palco é assim, né? Parece que o cara pisca, você já entrou em hipnose. Bem dormido. Isso. E terceiro ponto? O terceiro ponto é a questão do perdão. O perdão é muito usado nas ressignificações na clínica, né? Porque a gente acha que perdão às vezes tem alguma questão religiosa. Nossa, eu perdoo, eu sou, né, muito boa pessoa, e não tem nada disso. O perdão, eu costumo falar, é para quem perdoa. O maior beneficiado do perdão é você mesmo, porque você se livra daquelas amarras do passado, sabe? Daquelas mágoas, daqueles ressentimentos. Isso é muito tóxico, a gente ficar com isso dentro da gente, sabe? Então, quando a gente consegue sinceramente perdoar alguém, isso é muito libertador. A gente não tem ideia de como é libertador. Então, às vezes eu pego no consultório pacientes que, assim, outro dia uma pessoa de 60 anos, sabe? Tinha uma mágoa absurda da mãe. A gente voltou e eu fiz o processo de perdão com ela, da mãe. E você via o alívio na pessoa, a emoção da pessoa na hora. É muito gratificante. Então, assim, é uma dica que eu daria, a gente exercitar o perdão no nosso dia a dia, sabe? Não vale a pena a gente ficar carregando tanta mágoa, tanto ressentimento. Isso faz mal para quem sente, não para o outro. Às vezes a gente fala, mas eu não vou perdoar ele. Mas ele quando não merece, você faz isso, né? você não. Você tá carregando esse peso e se fazendo mal, né? Exatamente. Então, na verdade, a gente tá tomando o próprio veneno, que é o que dizem. A gente fica nessa, mas ele não merece. Olha como que eu vou perdoar? Exatamente. Mas não, quem tá carregando tudo aquilo é você. Perfeito. Então, assim, aí quando a gente chega nesses momentos, né, que o paciente acessa, aí você entra, essa ressignificação muitas vezes é através do perdão. E se a pessoa chega, em algum momento, fala, não vou perdoar, não.
Aí a gente não consegue fazer o processo. Aí você começa a trabalhar com ela sobre o perdão. Isso mesmo. Aí eu vou falando, né? Mas olha, você tem que ver que o perdão é para você se livrar disso que você tá sentindo, né? Você tem que ter empatia. Para perdoar, uma das chaves é a empatia, né? Se colocar um pouco no lugar do outro. Porque todo mundo é falho, né? Todo mundo tem seus problemas, seus erros. Então, a gente tem que trabalhar a empatia e eu vou, né, conduzindo a pessoa nesse sentido. Já aconteceu, a pessoa fala, eu não consigo perdoar. Então pede desculpa, sabe? Às vezes você muda a palavra ou pede para ela te desculpar ou você desculpa ela. Eu mudei a palavra e a pessoa, não, desculpar eu consigo, sabe? Para ela o perdão, a palavra o perdão tinha uma força, assim, muito grande. E deu certo, era uma pessoa com fobia de dirigir. Caramba, e aí fez o processo, conseguiu. Na constelação, ao invés, quando o perdão, porque é uma palavra forte, né? Como se tivesse o certo e o errado, a gente usa sinto muito, que é isso, fica mais leve daí também. Isso, exatamente. Porque na constelação, às vezes, quando a gente tem uma dor muito forte com a mãe, com o pai, não vou perdoar, não vou. Mas você consegue falar sinto muito? Isso eu consigo. E aí já alivia a tensão, né? É por aí. E aí, assim, então, que dicas para quem está nos assistindo, Flávia, você daria, assim, como é que elas podem fazer, né? Grande parte, eu acredito, de quem está nos assistindo tem coisas a perdoar ou tem mágoas. O que fazer com isso, assim? Como é que elas podem perdoar? Então, eu acho que o principal ponto, como eu falei, é trabalhar a empatia, né? É tentar se colocar no lugar do outro, fazer uma autoanálise também. Eu também erro, eu também tenho as minhas falhas, eu também, né? A gente tem várias falhas, né? Humanas, o egoísmo, a ganância, né? Todo mundo já passou por alguma situação assim. Então, se colocar mesmo no lugar do outro. Às vezes uma mãe estava tentando te ajudar, mas pela história de vida dela até, né? Ela ficou daquele jeito, ela teve aqueles erros, cometeu aqueles erros, aquelas falhas. Então é isso. O perdão, ele é um processo, né? Não existe uma chavinha que a gente vai lá, pronto. Agora te perdoei. Não é assim. Não é simples assim. Se fosse assim, tava ótimo. Ele é um processo. Então a gente ir treinando, sabe? A mente, ir se colocando no lugar do outro. E uma hora vai. É muito legal. É muito legal isso. E eu gosto sempre de, quando tem essa coisa do perdoar, de olhar para o outro e sair o que ele fez. Mas por que será que ele fez o que ele fez? Né? Ampliar um pouquinho e a gente vai ver que, sim, é um humano. E aí a gente abre para empatia. Porque aí também tem as questões da pessoa, enfim, que ninguém faz querendo errar. Né? Eu sempre falo, a gente não acorda de manhã e fala, nossa, hoje eu vou errar pra caramba. Não, né? A gente sempre tá querendo acertar, só que a gente erra, faz parte da nossa condição humana. Né? E pai e mãe, principalmente, né, Lízia? Como pai e mãe erra tentando acertar, né? A gente que é mãe sabe como é difícil, então... É muito importante o perdão. Sempre, né, o Lucas, você tem 2 filhos também, eu tenho um, eu sempre olho pro Lu e aí falo, gente, o que será? Porque assim, a gente tá errando, né? Eu falo, lá na frente ele vai na terapia e vai cair pai e mãe. E aí, assim, a gente saber que sim, né? A gente querendo acertar, tudo, né? A gente não quer errar de jeito nenhum, quer gerar traumas. E vai gerar, então assim, a gente entender que todo mundo tá num processo. Né? E aí isso até traz mais leveza também. Porque faz parte até do amadurecimento deles, enfim. É isso mesmo. E criança pode fazer? Como é que é? Você trabalha com criança, adulto, tem idade? Não? Então, o pré-requisito é haver comunicação, sabe? Entre o hipnoterapeuta e o paciente. Então, crianças muito pequenas a gente não consegue. Mas a partir de, sei lá, uns 5, 6 anos, já dá para começar de uma forma bem lúdica, né? E criança é até mais fácil, porque como eu falei, como eles vivem em estado de hipnose, é muito mais fácil você dar sugestões. Se você conquista a confiança da criança, aí você tem o caminho aberto, né? Para dar sugestões, para trabalhar, né? Tem muita questão de enurese que aparece, sabe? Consultório, agressividade, problema na escola. Então, e é isso que a gente consegue trabalhar, né?
Que bacana. É mais uma possibilidade aí. E o que me atrai muito na hipnose é que é rápido, né? Você chega num ponto. É fantástico. Isso é fantástico. E é mais uma terapia a agregar, né? Uma não isola a outra, é o que você trouxe, né? Sim, terapia tradicional super importante, com psicólogo ou outras. E também a hipnose pode agregar nesse processo, né? Eles são complementares muitas vezes, né? Às vezes a pessoa chega para mim e eu falo no retorno, né? Eu vou te encaminhar agora para terapia tradicional, porque tem uma questão sistêmica aí que não é focal, né? Que você precisa trabalhar esse autoconhecimento e tal. Então, o ideal geralmente é ter as duas aí caminhando juntas, uma complementando a outra. Amei. Sensacional. Muito obrigada, viu? Imagina. E aí, assim, eu sempre gosto aqui de pedir um livro que mudou sua vida, que fez sentido para você contribuir aí e compartilhar com quem está nos vendo. Que livro você indica? Olha, eu até trouxe ele aqui, ele chama Florescer, ó. Esse livro é do Martin Seligman. Martin Seligman, ele é um psicólogo americano, ele é o pai da psicologia positiva. E a psicologia positiva, ela busca responder a seguinte questão: o que faz uma vida boa de ser vivida? Então, esse livro ele fala dos 5 pilares que fazem uma vida ser boa. Que sensacional. Quais são? Fantástico. Pode dar um spoiler, que agora eu fiquei curiosa. Isso aí é para um outro podcast, mas assim, eu também amo psicologia positiva. Eu também sou formada em psicologia positiva e foi transformador na minha vida. Mas é assim, é uma pessoa que vive com muitas emoções positivas. Ela tem mais emoções positivas do que negativas na vida dela. Uma pessoa que vive o engajamento. Ela trabalha naquele estado de flow, sabe? De você trabalhar durante as 5 horas e não ver o tempo passar. E não só trabalhar, às vezes um hobby, né? Qualquer coisa. Relacionamentos nutritivos, muito importante. Ter amigos com quem você pode confiar, né? Um relacionamento amoroso, de casal. Outra coisa é a questão do propósito, né? Do significado, que também é muito importante. E a questão das realizações. O quanto que você consegue realizar. Então, assim, de uma forma bem sucinta, são esses 5 pilares que fazem uma vida boa de ser vivida. Tá vendo? Já conseguimos 2. Aí depois a gente marca para falar discorrer dessa. Mas é um livro, assim, apesar dele ser um livro técnico, né, do psicólogo, é um livro muito fácil de ler, muito gostoso, muito tranquilo, uma linguagem muito, muito gostosa. Mesmo quem não é da Mesmo quem não é ótimo. Muito legal. Então, agradecer, super obrigada, agradecer vocês. E aí fica com esses 3 pontos, né, sobre a hipnose. Primeiro, a hipnose, qual era o primeiro ponto? Que todo sintoma tem uma causa. Então, pensar aí para você que sintomas você está tendo e já procurar refletir, né, que tem uma causa por trás disso. E aí a hipnose pode ser uma baita ajuda para você conectar essa causa que às vezes está no subconsciente e a gente não consegue acessar. O segundo ponto? Que toda hipnose é uma auto-hipnose. E aí, de novo, né, vem a questão de ninguém vai controlar a sua mente, né? Existem esses mitos. Você sempre vai estar no controle, você vai até onde você quiser, onde você permitir. Não vai morder uma maçã achando que é cebola se não quiser, se não se permitir a isso. E o terceiro ponto, perdoar. E aí, né, nada é por acaso, você não está assistindo isso por acaso. O que você precisa perdoar? E aí, olhar, né, com essa orientação que a Flávia deu tão bacana, assim, com empatia. Porque quando você não aceita perdoar, na verdade, você está fazendo mal para você. Então, fica aí esses 3 pontos para a sua reflexão. Obrigada, uma delícia estar com vocês e até a próxima.